Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Essa citação é atribuída, ao Divino Mestre Jesus de Nazaré e encontra-se retratada no Evangelho de João, capítulo 14. Isso aí. Então, O que a gente tem de novidades, sobre há muitas moradas na casa do Pai, Rita? na verdade, assim, antes da gente até iniciar, você comentou, que está lá no Evangelho, falou a localização, mas ele também deu outros indicativos de que há outras moradas, quando ele fala, meu reino não é desse mundo, também ele está dizendo que existe algum outro lugar que nós não sabemos qual é, Então, há muitos indicativos de outras moradas na casa do Pai. E por que é difícil a gente acreditar nisso, hein? Porque é algo que Eu acredito, mas tem algo, muitos que não. Mas é algo que a gente... Quer dizer, o ser humano, deixa eu mudar um pouquinho o que eu ia dizer, o ser humano ele está muito condicionado a acreditar naquilo que ele consegue ver, naquilo que ele consegue tocar, naquilo que ele sente de uma forma mais imediata. É o São Tomé, tem que ver para crer, É a questão do ver para crer. E quando a gente trata dessas muitas moradas na casa do Pai, nós estamos falando de coisas que transcendem ao nosso planeta, E é difícil, tudo que a gente não consegue ver, que a gente não conhece, é muito difícil a gente acreditar. Mas o nosso planeta é somente uma pequena morada, dentro desse universo grande que é a casa do Pai, Eu até ousaria dizer que o nosso planeta é uma morada quase inexistente se comparado, com o nosso universo. Sistema, É uma coisa estranha. Se você compara o nosso planeta dentro da Via Láctea, ele praticamente não existe, até porque ele fica na borda da Via Láctea, Então, mas você vê que ultimamente as pessoas têm falado muito de seres de outro planeta, os extraterrestres, não é isso? Porque antigamente era um ou outro que falava e os outros achavam que era todo mundo doido, Mas hoje não, eu acho que hoje já está um papo assim mais aberto, E também porque a gente está nessa fase da transição planetária, já mais adiantada, chegando já quase na outra etapa da nossa Terra, e é nesse momento que todos já estão falando isso, não somente a espiritualidade superior que nos assessora, mas também em outras casas, em outros lugares, a gente ouve o tempo todo as pessoas falando que nesse momento a gente vai começar a realmente interagir com os extraterrestres. Porque talvez nós estejamos vivendo efetivamente o Apocalipse, que na verdade, consta isso em João, está lá no Novo Testamento, Apocalipse significa revelação. Então, digamos que aquelas coisas que estavam ocultas ou que não chegavam ao nosso conhecimento, por força mesmo de todo esse processo que o planeta está passando, então esses assuntos estão vindo à tona. É verdade. Com muita desconfiança, ainda de uma forma velada, sem que a gente possa ter certeza de coisa nenhuma, a grande verdade. Porque as ditas autoridades e que são os donos do poder, eles escondem isso muita de nós. Coisa, mas... Então, só que de repente, por força das circunstâncias, eles vão ser levados a nos trazer isso. Agora, de que maneira? É uma coisa muito complicada. Uma das provas também, dessa vida em outros planetas, que consta aqui nesse capítulo, o Adolfo comenta que recebemos mensagens da espiritualidade dizendo que vão ser vistas, em diversas partes do planeta, acreditamos, uma placa escrita Thunderbird, que seria o quê? Por que essa placa? O que é isso, Seria uma placa que, na verdade, até já está por aí, mas como nós não temos essa visão astral, a gente não consegue vê-la e identificar, mas vamos conseguir muito em breve, disse a espiritualidade. E o que é interessante nessa placa? É uma placa de um material indelével e de um material que não existe aqui na Terra. Então, aí vai ser uma prova de que tem algo, além do que nós temos aqui
no nosso planeta, né? E está escrito em inglês porque é uma língua, né, nesse nosso momento, é a língua que é mais falada, né, no mundo inteiro. Então seria mais fácil da gente identificar, né, e talvez buscar ali um significado para aquilo, né? E uma coisa que eu diria, Rita, né, que essa questão de vida extraterrestre, eu acho que a gente vai falar também de vida intraterrena, porque parte desse capítulo é algo assim que mexe com a gente, mas eu fico pensando, como eu acredito em Deus, eu acho que vocês também acreditam em Deus, você acredita em Deus? Óbvio. Com toda certeza, né? Eu acho que Deus não é um sujeito que não tinha o que fazer e começou a fazer o mundo. Né? Perdão, não o mundo terreno, o mundo universo. O universo, né? E não tem cabimento, não é algo lógico nós admitirmos que, segundo a ciência, o universo é infinito, ou seja, ele não tem fim, ou a nossa capacidade humana não é capaz de determinar um tamanho para o universo, né? A quantidade de mundos, os bilhões de mundos que existem só na nossa Via Láctea, e segundo os entendidos, existem N outros mundos, né? Não sei se em outras dimensões, aí é uma coisa muito mais complicada. Então, se existem bilhões de mundos na nossa própria galáxia, existem bilhões de possibilidades de existência. Não é cabível que Deus tenha feito algo tão grande, pelo menos para a nossa compreensão desse tamanho, e que esse algo tão grande não tenha diferentes formas de vida. Claro. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é importante a gente atentar, embora esse não seja o foco do estudo, é que nós não podemos esperar que todas as formas de vida tenham esse nosso aspecto adâmico, porque aí é um grande erro. Né? Se você vai entender que todas as civilizações de todos os outros mundos habitados têm que ser igual a nós, a gente já vai começar a ter um problema quando aparecer o primeiro extraterrestre para conversar com a gente. E a gente pode também ilustrar isso aí que você está dizendo através também das espécies diferentes que nós temos até no nosso próprio mundinho aqui, Sim, não é? sim. Você vê, até as plantas têm espécies completamente diferentes, animais, nós mesmos, Sim. né? Nossas diferentes raças. Então, por que, né, um ser de um outro planeta não seria muito diferente de nós, né? Até porque as condições, desculpa ter te cortado, Rito, dos diversos planetas são diversas. Né? Da mesma forma que aqui na Terra você tem uma forma de vida que pode estar morando dentro do vulcão. Você tem uma forma de vida que vive no fundo dos mares. Nós né? temos as próprias bactérias que vivem dentro do nosso próprio corpo, Sim, né? então, que é tão quer dizer, diferente de nós, mas está ali. Nos tá mais vivendo. variados ambientes, você vai ter um tipo de vida. E como Deus é vida, ele se expressa em todos os lugares da sua criação. Então, essa ideia de nós partirmos da premissa que nós somos um padrão de vida do universo, me parece um erro, né? Mas não sei. Mas vamos ao assunto. E outra coisa também, né? A questão desses extraterrestres e intraterrenos, né? Que vão começar a interagir mais com a gente, né? Qual o objetivo disso? Isso nos traz uma reflexão sobre o universo, né, e o criador desse universo, nosso Pai maior. E outra coisa também, né, que nós temos, vemos nos filmes, né, que os ETs, né, são assim, que vêm para nos destruir e tal. A gente tem sempre essa impressão, né, mas por quê? Se eles quisessem destruir, já tinha destruído. Porque quem tem esse conhecimento de um disco voador que vem, pum, vai e volta, assim, uma rapidez danada, que nós nem sabemos como é que aquilo acontece, como é que eles não poderiam já ter destruído a gente, né? Já era para ter destruído. Mas eu acho, Rita... Então eles vêm para nos ajudar, para nos beneficiar. Se eles são mais evoluídos, eles não podem ser tão ruins como nós, né? Se você me permite, eu acho que isso é uma questão de autoimagem, né? Nós colocamos nos ETs os nossos sentimentos, né? Como nós somos ainda belicosos, como nós ainda estamos num processo de evolução espiritual, né? De reconhecer o outro como seu irmão, né? Então a gente tem essa coisa da belicosidade, da conquista. É até engraçado, né? Uma infantilidade, né, da nossa parte, né? Isso. Então, aí mas essa evidência dessa pluralidade, né, dos mundos, ela vai ser popularizada agora, que nós estamos nesse terceiro milênio, e é nesse momento que realmente nós estamos, vamos dizer que mais preparados até para encarar essa realidade, né? Embora, Rita, se nós voltarmos, né, para a história do mundo, para a antiguidade, essa presença extraterrestre,
é algo relatado nos mais diversos, vamos dizer assim, nas mais diversas mitologias do planeta. Na Bíblia nós temos uma série de eventos retratando possível presença extraterrestre. Quando você estuda, por exemplo, o Antigo Egito, você tem referência extraterrestre. Quando você vai nos Sumérios, nos Babilônios, né? Não, sempre existiram. Agora, continuo dizendo, digamos que a nossa ciência oficial, ela nunca afirmou para a gente essas existências. Pois a gente não sabe os motivos, né? Mas é isso. Mas agora está no momento em que o véu tem que sair, né? Já estão caindo tudo. As máscaras estão caindo, os véus estão sendo retirados, porque não há mais o porquê de esconder, né? Muitas coisas que são até para o nosso crescimento, né? E por que a gente encontra isso aqui nos adventos crísticos, né? É porque os adventos, na verdade, não é uma religião, e esses conhecimentos que a gente tem visto aqui no livro, que a gente tem tentado transmitir, né, não é endereçado somente a religiosos, porque não é uma religião, é uma realidade, né, uma realidade natural. E a gente pode até ver, nós tivemos uma mensagem do Antilos, né, uma delas, né, esse trechinho que eu vou falar para vocês, ela foi de 1992. E ele fala que até mesmo dos mais longínquos redutos desse planeta, onde a fé cristã inexiste, nós vamos ter essas informações sobre os adventos crísticos, que nos traz, né, informações que não são novas, mas estão sendo trazidas de uma forma, assim, de uma abordagem mais, vamos dizer aqui, natural, né? Que deveríamos encarar como algo natural do nosso universo, né? Não, mas eu acho que é sempre importante a gente falar também, Rita, porque quando a gente insiste com essa ideia que o advento não é religiosidade... Não é religião. Não é religião, né? Porque o advento está calcado nos ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus. E Jesus não veio trazer uma religião. Muito pelo contrário, ele veio trazer uma educação para que nós nos tornássemos não só cidadãos do planeta Terra, mas cidadãos do cosmos, com um conjunto de virtude, com um conjunto de moral que nos possibilitasse viver em qualquer lugar do cosmos. Porque em todo o cosmos, essa lei, que na verdade é a lei de Deus, né? E que é emanada para Jesus pelo Cristo planetário, é cósmica. Em qualquer latitude cósmica, o amor, a compreensão e a fraternidade vão estar presentes como elemento de seres já num processo evolutivo mais avançado do que nós. O Cristo, né? A mensagem do Cristo que foi trazida por Jesus e vivenciada por ele, para mostrar que todo mundo pode, né, vivenciar essas leis. Então, vamos falar dos intraterrenos? Intraterrenos. Porque a gente fala muito dos ETs, né? Mas nós temos também os intraterrenos, os ITs, né? Então, o que acontece? Aqui no livro a gente vai ouvir falar sobre o Argos, a civilização Argos, que, segundo o Pai Joaquim foi o guia espiritual do Adolfo e também da casa, né, do céu. E através do médium de incorporação Velho Jobert, ele vinha e trabalhava, né? Trabalhou durante muitos anos na casa. E durante esses anos, né, muitas informações foram passadas através desse espírito, né, do Pai Joaquim. E o Adolfo diz, né, que o Pai Joaquim contou para ele uma vez que existia essa civilização no interior da Terra. O nome da civilização é Argos, e ele falava um pouco, né, sobre os argosianos, que eles têm em média assim 1,5 m, 1,70 m. Eu estou dentro dessa faixa. 1,70 m, e eles demonstravam assim, muita vitalidade. Eles demonstram muita vitalidade devido a uma alimentação equilibrada, uma alimentação vegetariana à base de sucos, essências, né? E o clima também, que no interior da Terra é um clima mais agradável. Aí ele dá, aqui eu não consigo explicar muito bem isso, né? Mas o Pai Joaquim também disse que oscila, né, quanto ao clima, né, que oscila entre 9 a 20 calorias. E aí o Adolfo, como ele também é um físico, né, ele procurou ver o que seria isso, né, e tal. Então ele diz que isso representa o quê? A quantidade de calor necessária para elevar a 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água. Bom,
Eu não entendo muito sobre isso, não sei se você entende. Não, mas também não entendo, mas acho que ele diz que a temperatura no interior da Terra, contrariando as nossas expectativas, é uma temperatura amena. Porque inclusive, né, há aqueles que negam que a Terra seja oca e que diz que é um maciço, né, um maciço sólido, né, que a Terra também é muito quente, né, porque ela tem magma por dentro. Pois é. Mas acontece que essa história da Terra oca, isso não é uma coisa que só o pai Joaquim falou, não. Isso aí a gente tem outros relatos, a gente vai mostrar alguns aqui, e que realmente, se várias pessoas falam sobre a mesma coisa, né, em pontos diferentes, eu acho que, né, ali tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção e precisa pesquisar mesmo. Não é? Porque em relação, quer dizer, a Argos, né, o Adolfo diz que Argos, na verdade, é um lugar habitado por seres que foram oriundos da Lemúria inicialmente, por seres que foram oriundos da Atlântida, por marcianos, saturnianos, né? Então, seres quer dizer, já um pouco mais evoluídos, com outro nível de evolução. E é dito, né, isso também a gente precisa até ter um melhor embasamento, mas é dito que muito do conhecimento científico, principalmente da civilização Atlante, foi levado para o interior da Terra até por um receio de que a nossa humanidade pudesse fazer um uso pernicioso dessa tecnologia, porque eles já eram altamente tecnológicos, atlantes, né? O pai Joaquim sempre disse para o Adolfo que os argonianos também tinham uma consciência cósmica mais dilatada do que nós aqui da superfície. Então, ele indicou que é uma civilização realmente mais evoluída, mais tecnológica do que nós. Mas aí Argos, as pessoas podem perguntar, né? Mas Argos existe? Argos, né? Existe Argos, é uma cidade na Grécia, é uma cidade muito, muito antiga e inclusive é uma das cidades mais antigas que ainda tem habitantes e tem ruínas lá também. Acho que é tipo uma cidade turística, né? As pessoas vão lá para ver, para estudar, né, na história. Na península do Peloponeso, né? Isso, na Grécia, em Argólida, né? Mas vamos falar da Terra Oca um pouquinho, né? Porque se existe uma civilização é porque a Terra é oca, né? E por que a Terra seria oca, né? Tem vários cientistas falaram sobre isso, mas quem popularizou mais essa história da Terra oca foi o Raymond Bernard, que lá em 1964 ele já falava sobre esse assunto no livro A Teoria da Terra Oca, né? E o Raymond, ele diz que a Terra era oca e povoada com seres mais avançados e mais inteligentes do que nós aqui da superfície. Então, aí já baixa essa mesma informação, né, com a do pai Joaquim. E eles teriam evoluído de uma forma diferente dos seres humanos. Eles têm uma tecnologia mais avançada, né? E que essa tecnologia vai nos ajudar a resolver alguns mistérios, né, da humanidade. Então, esse é o momento do terceiro milênio, onde nós vamos estar interagindo com os extra e os intraterrenos, né? E através desses conhecimentos que eles têm mais avançados, vão nos ajudar a também, né, evoluirmos um pouquinho mais. O Raymond, quando ele diz... ele fala sobre essa certeza toda da Terra Oca, ele também comenta sobre um piloto que ele estava trabalhando lá nos polos, num dos polos, e ele, num avião, ele pôde ver, né, do topo, ele viu que tinha vida ali, não era só gelo, ele estava num dos polos, eu não lembro se era o norte ou o sul, mas que ele viu por cima, né, no avião, uma mata, vegetação, é como, né, se houvesse um oásis no meio do deserto. Fosse, e não via gelo nenhum lá dentro. E gelo nenhum lá dentro. Então, esse piloto, né, ele ficou muito assustado quando ele viu aquilo e foi uma coisa assim, né, muito curiosa, né? Mas as coisas não foram, como se diz assim, divulgadas, né? De uma forma tão intensa, mas isso consta no livro dele também. E também, além do Raymond, tem também o Edmund Halley e o John Cleves. Na época do Renascimento, eles também propuseram semelhantes teorias, né? Então, você vê, espíritos, né, ou seres que viveram em épocas diferentes, trazendo a mesma teoria, né? E o Pitágoras também, né, o filósofo da Grécia Antiga, ele já acreditava em um mundo oco habitado por seres divinos. Então, tudo bate, só que a gente precisa o quê?
ou aguardar um pouquinho, né, para ver os acontecimentos, ou dar mais uma pesquisada também para ver se a gente acha outras coisas, né? E tem outra coisa, se você me permite, Rita, que no Brasil, para quem é espiritualista, nós temos uma pessoa que ele desencarnou há coisa de uns 5 anos, chamado Trigueirinho, né, que ele tinha uma comunidade espiritualista e essa comunidade era muito ligada com esse assunto de civilizações extraterrestre e intraterrena. E o Trigueirinho tem diversos livros onde ele fala dos mundos intraterrenos. Ele fala em Mistritlan, ele fala em Erques, ele fala em Fátima. Ele diz que em Fátima você tem um mundo intraterreno naquela região de Fátima. Então, quem tiver interesse nesse assunto e quiser ter mais elementos, procura os livros do Trigueirinho. Tem, como eu já falei, ele fala em Hércules, ele fala em Mistritlan, ele fala... Então, existe uma série de outros estudiosos, né, que acreditam nessa mesma coisa, nessa mesma teoria. Pois é, né? Isso é interessante, né? E assim, tem também um outro livro, The Phantom of the Poles, que é do William Reed, e ele diz que o acesso ao interior da Terra, ao interior oco, é pelos polos. E aí o Adolfo também fala bastante sobre isso, mas ele também diz que não só pelos polos, mas a Pedra da Gávea, né, no Rio de Janeiro, o Triângulo das Bermudas também é um outro acesso, não é? E outros locais que devem ter o acesso também, que nós não temos o conhecimento ainda, né? E isso é um assunto difícil de falar, né, Rita? Até porque esses acessos, apesar de nós estarmos falando de coisas físicas, muitas vezes são acessos dimensionais. Então, você pode estar no lugar e não conseguir acessar. É verdade. Né? Então, quer dizer, já é uma outra complicação que a gente não vai entrar nessa história. Aquela questão da placa Thunderbird, né? Que a gente não consegue ver, ela está aí, mas a gente não consegue ver porque a gente não tem essa visão astral ainda, né? Agora, por que a Terra seria oca? O Adolfo explica isso através da leitura do livro da Grande Síntese, do Pietro Baldi, onde ele diz, né, que o átomo ele se desintegra do núcleo para a periferia. Então, a Terra, ela não pode ser diferente, né? Porque isso é uma lei, né? É uma lei universal, segundo o Pietro Baldi. Esse livro dele também é um livro também bem conhecido em todo o mundo, né? E salvo engano, como a Terra já tem bilhões de anos, então esse resfriamento vai se dando do núcleo dela, né, para o exterior. Periferia. Então, então faz sentido, né? A questão da Terra ser oca realmente. Não só a Terra, todos os planetas do nosso sistema, né, já que isso é uma lei universal, vão passar por esse processo. Agora, o interessante é que, às vezes, né, muitas pessoas, quando a gente comenta sobre vida em outros planetas, ainda tem muita gente que diz que não acredita, não, né? Que fala assim, isso é uma bobagem, vocês são lunáticos, ou coisas assim, né? Mas o Adolfo traz aqui uma explicação que nos pareceu bem lógica, né? Bem legal. Fala aí, Rita, qual é a explicação? A questão de que as mônadas, os seres mais recentes no reino hominal, que não vivenciaram ainda outras moradas, outros planetas, realmente fica muito difícil, né, de acreditar que existe alguma outra coisa fora daqui do planetinha, onde é o planeta mãe, né, desses seres. Deixa eu ver se eu entendi. Porque talvez a gente falou rápido, né, e o pessoal fica em dúvida. A Ida está dizendo o seguinte, que todos nós somos mônadas, né? E como mônadas nós temos diversas experiências nos diversos mundos. E o Adolfo está dizendo o seguinte, que muitos de nós deixamos de ser mônada, deixamos de pertencer a uma alma-grupo e nos tornamos humanos no planeta Terra. Ou seja, então nós não temos na nossa alma referência de existência em outros mundos. Então, daí para você dizer para essas pessoas que existem outros seres, que existem outros mundos, elas não têm dentro delas respaldo, porque elas não vivenciaram essa situação, não é isso? E uma fala que o Ramatiz diz, né, que Adolfo sempre repete, que nada parece mais absurdo do que aquilo que se ignora. E é verdade, não é isso? Sim. Então, e é isso aí, essas teorias, né, vão servir para quê?
para que a gente tenha, né, mais conhecimento sobre a nossa morada, né, sobre esse universo todo. Então, a nossa tarefa também é nos descobrirmos dentro desse cosmo, né? Então, não é só saber quem eu sou, é saber o porquê que eu estou aqui, o que é esse lugar onde eu estou, né? E quanto mais a gente vai descobrindo, né, mais a gente se aproxima dessa religiosidade, dessa espiritualidade, né, tão assim, como é que eu vou dizer? Eu não ia dizer poderosa, mas não é poderosa, né? Mas é essa espiritualidade que tudo sabe, né? Que nos ajuda tanto, que nos empurra, né, para essa evolução. A evolução é uma coisa que a gente precisa buscar a todo momento. E o conhecimento, principalmente, né, de onde nós estamos, faz parte também dessa busca, dessa caminhada nossa aqui, né? E eu até diria que essa espiritualidade que é a nossa razão de ser, né? Sim. Porque, afinal de contas, não podemos esquecer uma coisa que já é batida, né? Somos seres espirituais fazendo uma experiência terrena. Isso. Então, a espiritualidade ou o espírito é a nossa essência. E uma outra coisa que se você me permite, Rita, é o seguinte: tudo isso é para quê? É para que a gente reconheça, primeiro, que somos parte de Deus. Segundo, aquela coisa, como disse Jesus, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, seja fraterno com seu irmão. Que irmão? Intraterreno, extraterrestre, Todos. não importa. Todos que são filhos da criação, como você, precisam ser amados, precisam ser reconhecidos. Então, na medida em que a gente vai desenvolvendo essa espiritualidade, a ideia é que a gente se aproxime dessa realidade. É como se a gente admitisse que existe uma ONU, uma grande ONU intergaláctica, né? Então, nós estivemos por muito tempo afastados dessa ONU e agora está na hora da gente se reunir aos nossos irmãos dos outros mundos. É isso aí. Não é isso, Vamos Rita? continuar na nossa caminhada aqui evolutiva, não é isso? Então, vamos pedir ao pessoal, gente, primeiro escrevam pra gente, digam se vocês concordam, se diz vocês você discordam, o acredita que em você vida em acha outros disso. planetas, o que você acha, né? A Terra é oca mesmo? Tem vida intraterrena? O que você acha, hein? Escreve aí pra gente. E outra coisa, não esquece, gente, visita o nosso canal, dá o seu like, Isso, escreve entendeu? lá. Se inscreve, repassa Isso. para os seus amigos. É muito importante para todos nós, primeiro, passarmos essa mensagem. E segundo, que vocês ajudem o nosso canal a crescer. É isso não aí. é isso, Rita? É isso aí. Então, gente, vamos lá que já passou. vamos a hora. lá, tudo de bom, saúde, paz, e vamos esperar os nossos amigos, né? Intraterreno ou Devem extraterrestre, estar aqui né? do nosso lado e a gente não Que consegue com ver, toda né? certeza eles têm a tarefa de nos auxiliar, né? De mostrar pra gente que esse caminho evolutivo não é um caminho fácil, mas que a gente pode conseguir com ajuda, né? Tô doida para encontrar um deles. Valeu, tudo de bom, saúde e Tchau, paz, gente. gente. Tchau.